Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A nossa aula de hoje é sobre águas continentais. A água é um recurso natural renovável. A água existe em grande quantidade em nosso planeta. Cerca de 70% da superfície terrestre é coberta por água. O restante corresponde às terras emersas, continentes e ilhas. De toda a água que existe na Terra, 97,5% corresponde à água salgada e apenas 2,5% à água doce. Dessa pequena porcentagem de água doce, a maior parte está congelada, como você pode observar no gráfico, na forma de geleiras, e outra parcela considerável está infiltrada no solo. Menos de 1% de toda a água doce existente no nosso planeta está disponível para o consumo imediato. A origem da água, ela está associada à história geológica do planeta Terra. De acordo com teorias científicas, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta estava em formação. Nesse período, as temperaturas eram muito altas e somente possibilitavam a existência da água em forma de vapor. Também havia muitos vulcões ativos, que lançavam gases e vapor de água, contribuindo para a formação da atmosfera e das nuvens. Quando as temperaturas começaram a baixar, a água que estava nas nuvens caiu em forma de chuva. À medida que o tempo passava, as temperaturas baixavam mais, permitindo o acúmulo de água na superfície, nos estados líquidos e sólido, até que a Terra esfriasse o suficiente para que se formassem os primeiros rios, lagos e mares. Parte da água das chuvas se acumulou entre as camadas de rochas do subsolo, formando as águas subterrâneas. A quantidade de água disponível na Terra, de acordo com os cientistas, se mantém a mesma desde a origem do planeta. As diferenças de temperatura na superfície terrestre fazem com que a água ela mude constantemente de lugar e de estado físico, sólido, líquido e gasoso, promovendo a contínua circulação de água ou ciclo da água entre as terras emersas, oceano e atmosfera. Os lagos podem ser de água doce ou salgada e se formam geralmente em porções menos elevadas do terreno. Eles podem ser naturais ou então construídos pelo ser humano. Os lagos artificiais, eles são produzidos para reservar a água da chuva e represar a água de rios para favorecer as atividades humanas. O relevo brasileiro sofre constantes ações das águas de rios e chuvas, ao mesmo tempo que esculpem, ou seja, desgastam, o relevo. As águas têm um importante papel de transportar sedimentos para áreas mais baixas da superfície. Na maior parte do nosso país, esse trabalho é intenso, devido à grande quantidade de chuvas e rios. O Brasil apresenta um território rico em recursos hídricos. Nele se concentram cerca de 12% de toda a água doce disponível na superfície do globo, rios e lagos, além de extensas reservas de águas subterrâneas. O Brasil também conta com uma extensa costa marítima que favorece os transportes, a exploração de recursos naturais e o turismo. A presença abundante de rios é uma das características da hidrografia brasileira. O país apresenta algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo. É banhado por rios extensos e caudalosos, por causa do clima quente e úmido. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem regime pluvial, ou seja, as chuvas determinam a variação do volume de água dos rios, no qual as cheias coincidem com a estação mais chuvosa do ano. Já o rio Amazonas, como foi mencionado, uma pequena quantidade de água provém do derretimento de neve na Cordilheira dos Andes, caracterizando um regime misto, nival e pluvial.
Há também o predomínio de rios exorreicos, que são aqueles rios que desaguam no oceano. No caso do Brasil, os nossos rios vão desaguar no Oceano Atlântico. Outra característica da nossa hidrografia é que a maior parte do nosso território encontra-se rios de planalto. 59% desses rios são de planaltos que atravessam áreas de relevo acidentado e, portanto, apresentam cachoeiras. Estes rios, eles favorecem a geração de energia hidrelétrica. Há também os rios de planície, que atravessam áreas de relevo com desníveis suaves. São rios que favorecem a navegação. Uma outra característica dos rios brasileiros é que eles podem ser classificados em rios perenes ou intermitentes. Os rios perenes recebem esse nome uma vez que permanecem durante todas as estações do ano, sendo possível encontrar sempre água em seu curso, eles nunca secam. Já os rios intermitentes ou temporários são aqueles que em algum momento sofrem com a seca das estações. Assim, eles existem em épocas chuvosas e quase desaparecem no período de seca, decorrente da baixa pluviosidade. De tal modo, o lençol freático não consegue alimentá-lo devido ao seu baixo nível. Os rios são formados por diferentes partes, cada uma das quais possui características próprias e recebe um nome específico, conforme estudaremos no esquema a seguir. As áreas onde ocorrem as nascentes são chamadas de mananciais ou cabeceiras. Por serem muito importantes para a formação dos rios, essas áreas são protegidas pela legislação ambiental. O afluente são rios menores que desaguam no leito do rio principal. O subafluente é o rio que deságua no rio afluente. O rio principal é o rio no qual um ou mais afluentes deságua, ou seja, o rio principal ele vai ter um volume de água muito maior do que o afluente e o subafluente. A foz é o local onde o rio deságua. Pode ser em um outro rio, né? Em um grande lago, lagoa, e um mar ou oceano, ou seja, é onde o rio acaba. Até agora, vimos que o Brasil apresenta uma grande concentração de águas superficiais, ou seja, as águas que não penetram no solo, acumulam-se na superfície, escoam e dão origem a rios, riachos, lagoas e córregos. Além da concentração de rios no nosso território, o Brasil também apresenta uma grande quantidade de água subterrânea, que é a parcela de água que permanece no subsolo, onde é armazenada em poros e fraturas existentes em rochas e grão dos solos. Esta água, invisível aos olhos, tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, dos fluxos dos rios, lagos e brejos, produção de bens de consumo e abastecimento humano. A água subterrânea é também responsável por manter a perenização de rios durante os períodos de estiagem. As extensas reservas de águas subterrâneas são denominadas aquíferos. No Brasil, temos dois grandes aquíferos, o Guarani, que abrange parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, além de outros países, e também o Alter do Chão, na região Norte. São grandes reservas de água que, se conservadas, podem garantir o fornecimento de recursos hídricos. O aquífero Alter do Chão é considerado o maior reservatório de água doce do planeta, e ele está presente apenas no território brasileiro. Já o aquífero Guarani abrange apenas 70% do território nacional. Os outros 30% pertencem a outros países da América do Sul. E assim, turma, chegou ao fim a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um grande abraço.